E aí, gente, Além Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a Sophie Germain, agora um pouco mais a fundo nas obras dela, que foram 2 pontos, que é o trabalho dela no último teorema de Fermat, teve até uma competição na época relacionada a esse tema, e sobre a teoria da elasticidade. Então, basicamente esse teorema foi publicado parece pelo filho do Fermat, posteriormente, nesse livro chamado Aritmética de Diophantus, especificamente nessa parte, né? E basicamente o que está escrito nessa parte da esquerda, em latim, é basicamente o teorema em si. Embora eu acho, sinceramente, que eu entendo mais grego do que latim. Latim eu nunca estudei. Embora bem parecido com português, né? Mas basicamente o que está dizendo ali, o foco, né? Ele vai dizer que é impossível separar dois cubos. Um cubo em dois cubos. Ou um de igual a 4 de 2 graus. Então, no geral, um de grau maior do que 2 em 2 graus. Aí na parte verde, eu vou explicar obviamente, porque por enquanto não dá pra entender nada que eu falei. Eu descobri que tem essa prova maravilhosa, né? Que essa margem é muito curta para escrever, né? Escreve bem no finalzinho ali, né? Essa parte. Então, basicamente, o que é o último teorema de Fermat? Então você tem essa equação ali em cima. Originalmente x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual a z ao quadrado. E basicamente ele quer dizer que não existe como formas, né, de você conseguir um número inteiro maior que zero, obviamente, com expoentes maior que 2. Então com 2 tá ok, mas com maior que 2 você não consegue provar que existe expoentes inteiros, né? Porque você vai lidar com para você achar um valor com o número inteiro, para você provar o teorema de Fermat, você vai ter que provar com um número de números bem grande. E na verdade foi até recente, em 1997 mais ou menos, que conseguiram provar de uma forma aceitável esse teorema, né? E talvez a gente fale sobre isso no próximo vídeo. Mas basicamente você quer achar quais expoentes, no caso de n maior que 2, o grau desses de cada variável aqui, para você ter um número inteiro, né? Então, para n igual a 3, para n igual a 5, enfim, e assim sucessivamente. E a Germain vai trabalhar nisso, né? Até vai ficar conhecida a forma dela como os primos de Germain, né? Nos números primos de Germain, que ela acha uma forma para achar números primos, que eu acho que eu não vou mostrar aqui, mas ela é bem simples. Talvez tenha uma equação que vai mostrar isso. E tem esse paper que fala sobre essa questão, porque na verdade Legendre, que eu citei anteriormente, ele escreve relacionado ao último teorema de Fermat, citando o teorema da Sophie Germain, mostrando a forma que ela usou para resolver esse problema que estava tendo prêmio na época e tal. Só que o problema é que a forma que o Legendre coloca é reduzida. Nas cartas de Sophie Germain, que vai estar nesse artigo, até fotos que a gente vai ver, que está na Biblioteca Nacional em Paris. Então os pesquisadores foram lá, pediram para poder reproduzir e analisar essas cartas, e eles viram que na verdade o teorema da Germain é um pouquinho maior do que parece, e eles falam esse grande plano da Germain de provar o último teorema de Fermat, além do que Legendre cita, né? Então normalmente o que foi citado anteriormente como teorema da Germain, analisando essas cartas, ficou maior. Então esse aqui é um exemplo das cartas da Germain para Gauss, desse referência aí, que é um artigo sobre as cartas preservadas dela na Florença.
Se não me engano, na verdade, isso aqui também foca mais na ProLibre, né? Que é o amigo dela. É só um exemplo visual. E elas estão na Biblioteca Nacional em Paris. Especificamente, o que é importante para nós é o manuscrito A e B, que vai ser as cartas por Gauss relacionadas ao Teorema de Fermat. Então, manuscrito A e B. Então, se for um dia para a Biblioteca Nacional, até um dia, quem sabe, quando eu tiver grana, eu quero fazer um vídeo indo nessa biblioteca e mostrando, se possível, esses manuscritos num vídeo, né? Seria bem legal. Até para agregar esses vídeos. Aí tem uma parte que tem a ver com o título. Na verdade, essa mesma frase ela usa no artigo, na tese dela de elasticidade, né? Só que embora de outra forma. Que é Voici ce que a já trouvé. Talvez a pronúncia esteja incorreta, mas basicamente olha o que eu tenho aqui. Veja o que eu tenho aqui. Basicamente evidenciar a exposição dela, né? Na tese tem uma parte lá no meio do livro, mais ou menos, que eu já vou mostrar, que é Voici que já observé, né? Que basicamente ela vai falar a mesma coisa, só que de outra forma, né? Enfim, mas basicamente ela está começando a sua carta, descrevendo a forma que ela quer resolver esse problema. E provavelmente foi essa referência, o manuscrito A, que o Legendre usou para citar a Sofia no artigo dele. Então, aqui na verdade, nessa parte é uma expansão do Teorema da Germain, que ela dá para ver ali no meio, ela vai usar esse valor P como primos, então ela vai achar números primos para resolver esse problema como expoentes, né? Então tem ali lá no meio x elevado a p, y elevado a p igual a z elevado a p, e esse p é relacionado aos primos de Germain, né? Eu acho que não tem aqui essa parte, mas especificamente para achar o número primo de Germain duas vezes um valor n e um número primo mais um, entre parênteses, né? E assim você consegue sempre achar um número primo menos com 3. Tem que ser com 5. Eu acho que o 7 também não dá. Tem que ser 5, 9, 11, enfim. Então n pode ser qualquer valor. Então pode ser duas vezes, vamos sei lá, 10. 2 vezes 10. Entre parênteses agora o número primo, p, mais 1. E aí você faz essa continha. Para o número 3 não dá, mas porque vai dar par, mas o resto você consegue o número primo. Então é uma forma de achar números primos até 100, menores que 100, né? Só que o grande plano dela ia um pouco além. Então ela tem essa equação aí. Eu sei que está em francês, mas italiano que é difícil, na minha opinião. Italiano é mais difícil de ler. Francês é um pouco mais fácil. Então tem ali a equação xp mais yp igual a zp. Basicamente está escrito aqui. É o manuscrito A, página 17. E ela vai falar, você pode ter um número primo qualquer, né? Junto com um número qualquer. E na parte verde, ela vai dizer que tem que ser um múltiplo relacionado a 2p menos 1. E depois vai falar aquela parte que eu falei, né? np mais 1, que vai ser basicamente 2 vezes n, que seria qualquer número, um número primo mais 1, que vai para você gerar um número primos de Germain. Então é basicamente essa forma que ela manifesta para gerar números primos, para você para você começar a ver uma forma de resolver esse problema. E acho que assim, a gente só vai falar até aqui do último teorema de Fermat, porque agora a gente vai para elasticidade. Mas basicamente o que resume esse artigo é que ela vai muito além do que as pessoas pensaram anteriormente no teorema de Fermat. Porque essa resolução que está aqui não foi publicada. Não sabe por quê, mas não foi publicada essa carta que contém essa parte. Provavelmente a citação de Legendre não foi a parte estendida, a versão estendida desse teorema da Germain. Não sabe se foi propositalmente, tal, mas enfim, ele não explicou
a forma que ela fez conforme está escrito nessas cartas, na B e na A. Então, basicamente é isso que se resume essa questão do último teorema de Fermat. E eles vão concluir, na verdade, que ela teve no final, ela cometeu um erro relacionado a essa parte. Ela cometeu um erro, mas no final ela chegou até perto do que a gente tem hoje com uma resolução, mas embora ela não conseguiu provar o teorema de Fermat em toda a sua completude. Gente, só em 1997 que foi, só nos anos 90 foi publicado um artigo que realmente provou. Então, ninguém provou por muito tempo, né? Então, ela foi uma das que tentou e é reconhecida por isso, principalmente na teoria dos números, sempre ela é citada por conta disso. Só que o trabalho dela que é melhor teve uma inspiração num cara chamado Ernest Florenz Friedrich Chiladini, que vai ser um cara que vai chegar lá na França e vai mostrar as suas cordas e tal, as suas formas de gerar ressonância, né, sonoras, efeitos sonoros, né, baseado relacionado à elasticidade de cordas instrumentais. E esse paper fala bastante disso. Só 4 páginas. Aqui mostrando, por exemplo, as figuras de Chiladini relacionadas ao violão. Os hertz produzidos aqui, nesse caso, num violão. E ali na parte da direita é um experimento mostrando essas... O que ele estava tentando mostrar é que você tem uma superfície e se você emana um certo tipo de sons com diferentes tipos de cordas, você consegue efeitos diferentes e simétricos em superfícies, né? Então dá pra você ver que nesse caso, né, eles fizeram um experimento, eles pegaram do Donkey Commons, pelo que parece, uma figura, não sei se eles fizeram, mas basicamente o efeito de sons dentro, você espalha esse troço aí, não sei o que é, né, essa substância, acho que é areia, provavelmente, deve ser areia, e aí forma esses padrões através do som. Então, qual que é o efeito da elasticidade em superfícies? Esse vai ser o foco da Germain. E essa é a tese dela, sur la théorie des surfaces, não sei como falar surfaces elastiques. E basicamente essa é a grande tese, o memoir dela. Só que o problema é que só tem inglês. Então, como que a gente faz pra ler, né? Então, eu fiquei meio triste, falei, nossa, não vou conseguir trazer no vídeo o inglês, porque só tinha pago. Só tem pago, não tem, tipo, versão gratuita. Eu procurei todo lugar, não tem inglês. Tem um jeito. Aí eu pensei assim. Eu comecei a ver. Acho que eu sou meio burro, né? Mas vocês vão ver por quê. E eu até vi esse site, WordCat, que dá pra você ver onde estão livros específicos. E o mais perto de mim é o do Rio de Janeiro, no INPA, né? No Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E os outros são impossíveis de ir, né? Principalmente na pandemia. E, tipo, não tem dinheiro pro Rio de Janeiro, pra ir pra Rio de Janeiro. Então eu não ia até o Rio de Janeiro pra ler esse livro e tal. Que realmente só tinha pago. E $85, então. Se bem que acho que seria mais barato comprar, né? Só que aí. Eu pensei que só tinha pago, né? Essa merda. Até tá o Bob Esponja ali falando que fez essa camisa com as lágrimas, né? Só que aí eu descobri que tem em francês. E aí eu consegui baixar no... Eu vou deixar o link na descrição pra você, se você quiser ler. Não é difícil de ler. Não é italiano, tá? Italiano é difícil de ler. Francês é bem simples. Somente quando você pega a prática. Francês é só um pouquinho mais difícil que espanhol. Livros, né? No caso. E o começo é bem fácil de entender. Não é difícil. Ela vai mostrar a teoria dela para coisas mais simples, depois para cilindros, que aí vai ficar um pouco mais complexo, que ela vai ter que usar estruturas geométricas mais elaboradas, né, para estabelecer a teoria dela. Mas até a metade do livro é bem fácil, depois fica um pouco mais difícil de entender. Mas tudo que você tem que saber é cálculo,
E o máximo que ela usa é integral dupla. Então não é difícil a outra parte também. É bem simples esse livro. Com certeza eu já vi mais piores, né? Mais difíceis. Mas é muito bom. É muito boa essa tese. Eu realmente fiquei impressionado. E na verdade, na minha opinião, eu acho que com certeza essa é a pérola de Sophie Germain, né? O que realmente é a obra dela prima e que, na minha opinião, foi realmente muito boa. Eu não estou a par da teoria relacionada essa teoria atualmente. Não é um assunto que eu estudo relacionado a esse tema específico, mas eu consegui entender do jeito que ela explica muito bem e a matemática dela também foi bem simples que foi usada, então nada demais. Aí só uma parte aplicada à música, né, aplicada a cordas, nesse caso relacionado a ela vai fazer tabelas relacionadas aos graus que vão ser relacionados à vibração da corda, os cilindros, enfim. E ela vai fazer uma lista enorme de várias páginas relacionadas à produção de um oitavo, 2/8, enfim. Então, todas as notas ela vai relacionar a equação dela que demonstra como esse efeito funciona, né? Geometricamente, como que funciona quando você toca o seu violão, o que faz aquele som ser daquele jeito. É basicamente isso. E é muito boa. É muito boa e eu acho que eu não sei a teoria atual nesse assunto, mas pelo menos eu achei muito bom. Ela cita também numa parte, eu coloquei aqui na página 56, Giordano Riccati, né? Um livro específico, De la Vision do Sonoras de Cilindri, que quando ela começa a falar de efeitos cilíndricos, né, do som, ela cita ele, especificamente esse livro. E Riccati correspondia muito com a Maria Agnesi, que a gente citou anteriormente. Aqui está uma parte do Matt History, falando sobre ele, né? E sobre a relação com órgãos e violinos, órgãos, tipo um piano da vida, só que diferente. Aí vai falar sobre a consideração de órgãos, né? Pianos na prática. Riccati mensurou, né, o instrumento da Catedral de Treviso, um trabalho perfeito de Urbano de Vinícius, né, de 1420, e com preservações bem precisas sobre as formas que as cordas do violino influenciavam, eram influenciadas do Tartini, né? Tem uma música tem uma música do Tartini muito boa que eu gosto, só que eu não lembro. Eu não lembro qual é, mas tem uma dela que eu gosto bastante. Então, basicamente, ele vai falar ali que ele calculou com extrema precisão matematicamente o quanto diminuir as cordas, né? Fazer o quanto Tartini ajustou o seu instrumento para fazer um som maior. Então, é bem interessante essas coisas. E a conclusão da tese de Germain, nesse caso, ela vai falar basicamente que a teoria dela, a hipótese dela, relacionada à teoria elástica, né? Principalmente aplicada a cilindros em superfícies, e na metade final do seu livro, de superfícies, né? Que pela experiência confirmada que essa teoria pode ser vista como correta. Então você pode testar com vários tipos de cordas que vibram em determinados graus para saber se a teoria dela está correta ou não. E ela pede para as pessoas testarem, né? Ela fala relacionada a essa teoria, a natureza dela, né? Pode ser aplicada a certos fenômenos e não isoladamente, né? Então, como foi publicada no memoir dela, que é esse. O memoir é basicamente o artigo dela. Ela pede a consulta e a opinião de geômetras, né? De pessoas que manjam de geometria e para ver a legitimidade dessa hipótese dela, né? Então, basicamente, ela está falando que, tipo, vê aí se está certo. Só a referência que está errada aqui, tá? É essa referência que é para estar aqui. Eu sempre cometo esse erro. Não é do Newman, não. É do livro da Germain.
Então, basicamente, ela está dizendo para outras pessoas testarem essa teoria. Então, essa foi a tese da Germain. Então, ela trabalhou no último teorema de Fermat e da teoria elástica de superfícies, baseado no trabalho do Riccati em algumas partes e do Cialdini, que foi inspiração. E por fim, eu queria só citar as mulheres que a gente citou anteriormente, a Chateaulamau, a Agnese, Hypatina, a Sofia, eu não lembro o nome dela inteiro, Svaledska, alguma coisa assim, e a moça do primeiro algoritmo, né? Agora eu realmente esqueci o nome. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Se eu lembrar do Resident Evil, eu lembro da Ada. Então, no geral, a Sylvie Germain é um exemplo de uma das primeiras mulheres que realmente conseguiram ter sucesso, na minha opinião, foi sucesso. Embora ela não teve sucesso na prática, ela não ganhou dinheiro com isso, ela não teve, como a russa, né, a Sofia, a terceira ali na imagem, que foi professora, teve doutorado, foi a primeira mulher a ter doutorado na Rússia, né? Mas enfim, mas é um exemplo entre as mulheres que conseguiram fazer coisas em alto nível, mesmo com os problemas da época, que até hoje deve ter, né? Com certeza, se alguém buscar matemática hoje, talvez seja puxado para trás pela família e tal. Talvez até esses problemas ainda existam, mas não no nível da época, né? Não no nível de ponto que você tem que fingir ser um menino, tipo num filme. Dá pra fazer um filme disso daqui muito fácil. Não sei como não tem ainda. Um filme dos três, por exemplo, do Galois, da Sophie e do Newsable. Mas enfim, esse foi o vídeo. Foi difícil de fazer. Ela que viveu mais tempo, então óbvio que a biografia dela é maior. O Galois só viveu até os 20 anos. Então deu 3 vídeos só dele. E o Newsable viveu até os 26, então provavelmente vai ser um pouco mais. 4 vídeos, provavelmente. Tô dividindo por idade, né? Mas enfim, era isso. Até o próximo vídeo.